dia, meus queridos alunos. Vamos concluir a nossa revisão sobre a Revolução Russa. E agora vamos tratar sobre a Guerra Civil, que colocou de lado os opostos o Exército Vermelho e o Exército Branco, certo? O principal motivo para essa guerra foi uma tentativa para se derrubar o bolchevismo que estava no poder e restaurar o antigo sistema, ou restaurar o czarismo. As tropas que pelejaram contra o bolchevismo tiveram apoio das potências orientais, porque estavam interessados em tirar do poder o partido bolchevique. Quais foram os resultados dessa guerra? Primeiro, vitória do Exército Vermelho. Isso vai ocorrer lá no final de 1920. A Rússia vai ficar devastada, numa situação de calamidade, e consolidou-se a formação do Estado Socialista Russo. Além de outros resultados, eu quero trazer para vocês os resultados mais específicos dessa guerra. Pois bem, durante a guerra vai ser estabelecido aquilo que ficou conhecido como o Terror Vermelho. Foi um período de repressão política e genocídio, matança de pessoas em massa. E esse período vai durar até 1922. Estima-se que algo em torno de 100 mil pessoas foram aprisionadas em campos de concentração por serem acusados de serem contra-revolucionários, ou seja, oposição ao bolchevismo, ok? Quais os resultados da Guerra Civil? Quero apresentar outros resultados. A fome vai aumentar em proporções avassaladoras. Se o país antes já estava experimentando o fantasma da fome, como nós já tratamos, agora ela vai aumentar consideravelmente. Estatização da produção agrícola, onde vai haver todos os grãos deveriam ser confiscados pelo Estado. Além disso, a Rússia terá a sua economia devastada. Esses são alguns resultados da Guerra Civil Russa. Eu quero apresentar para vocês nesse slide apenas um fluxograma, um resumo da política econômica adotada por Lenin, conhecida como NEP. Então, já vimos isso em sala, mas só para resumir, por meio dessa política vai haver um confisco de grãos no campo, abolição da propriedade privada, vocês lembram perfeitamente disso, estatização de transporte público e dos imóveis das cidades, fim do direito de herança sem nenhuma indenização, a gente estudou isso, e abolição do dinheiro como moeda de troca. Essa política econômica ela vai ser terrível para a Rússia. Lenin, ele vai perceber que os resultados dessa política não foram satisfatórios, não foram agradáveis, e o que é que ele vai fazer? Percebendo que gerou um colapso financeiro ou um colapso na economia, ele vai dar um passo atrás, recuando para que o país pudesse experimentar uma restauração diante dessa crise que o país entrará. Então ele vai dar um passo atrás, e as medidas que ele toma foi chamado que ele dá um rumo capitalista à economia, revogando algumas de suas medidas. Dentre elas, ele vai permitir a alguns indivíduos possuir empresas privadas, e o confisco de grãos foi abolido. Como nós sabemos, Lenin morre, e agora quem deveria assumir? As principais figuras dentro do bolchevismo são esses aqui que eu estou apresentando no slide. Leon Trotsky e Joseph Stalin. Olha a diferença deles. Trotsky defendia a revolução permanente, construída simultaneamente em escala internacional. Ele vai defender o comunismo, essa revolução espalhada pelo mundo. Enquanto que Joseph Stalin defendia o socialismo em um só país,
no caso a Rússia, e que a revolução deveria ser consolidada primeiro na União Soviética. Qual foi o resultado? O resultado é esse aqui. Vamos passar esse slide. Stalin sai vencedor e dá início agora à era Joseph Stalin. Professor, quais os principais aspectos do stalinismo, que é o período em que Stalin esteve no poder? Pois bem, a ditadura totalitária. Stalin elimina toda a oposição ao seu governo, autoriza prisões e torturas e trabalhos forçados, além do expurgo, aquela forma de enterrar pessoas na neve, como nós já comentamos em outro momento. Controle do ensino e das comunicações. Controlar o ensino era a principal medida para se controlar toda a ideologia, ok? Culto ao líder, propaganda governamental elevando a figura do Stalin, cancelamento da política econômica de Lenin, planificação econômica e um destaque. Essa planificação transforma o país numa das maiores potências do século XX. Vocês lembram da economia planificada do governo de Stalin, que durante um determinado tempo o governo estabelecia regras ou estabelecia áreas onde deveria se investir dentro de um prazo, os chamados planos quinquenais. E ele vai dar prioridade à indústria de base, ok? Então, gente, aqui nós concluímos a nossa revisão. Se o tempo desse, caminharíamos mais um pouco, mas apenas para nos relembrar dos principais aspectos da Revolução Russa, ok? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!